Fala, ecossistema! Tava com saudade de mim? Não? Sim? Responde aí na enquete, no Facebook, no Instagram. Estamos de volta com o nosso super podcast direto do Festival Internacional de Inovação de Londrina, que está acontecendo aqui no Parque Ney Braga, um espaço fantástico da Sociedade Rural do Paraná. E comigo, a primeira convidada dessa rodada da tarde, Tatiana Fiuza, que é diretora de inovação da Sociedade Rural do Paraná, mais conhecido como SRP. Tati, bem-vinda. Muito obrigada, Cristiano, pela oportunidade de falar um pouco sobre a área de inovação da Sociedade Rural do Paraná. Sociedade Rural do Paraná e do agronegócio como um todo, né, Tati? Você que tem uma bagagem muito importante na área de inovação e eu acho que você tem uma característica muito diferente, que a gente, ou algumas pessoas, vão aprendendo com as coisas do ecossistema, mas você não, você tem a métrica, tem a academia, você estudou, se formou e trouxe isso para aplicar nos negócios. Conta um pouquinho da Tatiana Fiuza dentro dessa formação na inovação, que eu acho que é muito importante. Completando 20 anos de inovação, né? E toda a trajetória foi acompanhando ambientes de inovação, vendo startups nascerem, vendo startups morrerem, vendo coisas dando certo, coisas dando errado. E eu acho que esse processo, ele é um processo que hoje, para mim, fica muito claro qual é o movimento que um ecossistema precisa fazer se ele quer realmente causar impacto. E aí, eu juntei em algum momento da minha vida essa parte, que era uma parte mais técnica, de experiência, com o mestrado. Então, eu tenho um mestrado em propriedade intelectual, transferência de tecnologia, onde eu pude ir mais a fundo desenvolver a teoria da inovação, como que isso é aplicado na prática, tanto em ambientes com startups. E esse respaldo teórico me trouxe um conhecimento muito grande para fazer o que eu faço hoje. Então, é muito na linha do aprendi com o aspecto da academia, mas também essa parte técnica, onde a gente vê muita coisa acontecendo na prática. Isso é muito legal porque dá o embasamento do conhecimento, né? A gente vê muitas pessoas transitarem nesse ambiente e às vezes falta um embasamento e é muito legal quando a gente consegue trazer o esforço da academia na prática para trabalhar com inovação. E aí isso já abre o caminho para a gente começar a falar especificamente do agronegócio, né? O agronegócio viveu um 2024 um pouco difícil, né? Muitos desafios a serem superados em relação a clima, em relação à economia, e eu acho que a inovação também sofreu um pouco desse impacto. Você que tem aqui dentro da sociedade rural um papel de liderança para fazer essa interlocução da inovação, como que vocês sentiram todo esse aspecto mais árido da economia nesse ano de 2024 nas ações e nas estratégias de inovação aqui da SRP? Primeiro é olhar esse produtor, os desafios que ele tem, e muitas vezes ele, por conta própria, não consegue administrar. Um desafio climático é um desafio onde não tem como a gente ligar para São Pedro e falar: oi, tudo Não. bem? Manda chuva. Não dá, né? Então, o agronegócio ele é a única indústria, vamos dizer assim, que eles têm desafios que não necessariamente é num ambiente fechado, controlado. O outro desafio é o desafio da commodity. Então, quando também a gente estimula uma produção de aumento de competitividade, a gente produz mais grãos, inevitavelmente, quanto maior a oferta, o preço da commodity cai, e até porque esse mercado não é regulado no Brasil, ele é regulado por Chicago. Então, a gente tem variações que não estão no controle. E claro que, nesse aspecto, tanto de conjuntura econômica quanto de mudança climática, a gente tem um impacto na inovação, porque daí as pessoas colocam o pé no freio. Só que o que a gente viu o tanto que startups, institutos de pesquisa têm feito ações para minimizar esses impactos, principalmente na área do clima. Então, seja desenvolvimento de novas Uhum. sementes, seja você otimizar ali produtos para que você use de forma eficiente, seja você ter uma análise melhor daquela propriedade para que você entenda exatamente o que eu preciso aplicar, quando e para não ter desperdícios. Então, a gente também viu esse movimento onde a inovação estava ajudando o agro a vencer os desafios e é Bacana. isso que a gente trabalha. Então, por mais que teve ali um pé no freio, a gente também viu um movimento maior de querer entender mais a Uhum. tecnologia, como que a tecnologia pode contribuir para que eu vença esses desafios. Isso é muito legal, né? Porque de uma certa forma foi um pouco mais devagar, mas continuou, né? Sim. E nesse cenário você destacou aí as startups. Como que foi essa relação, né, do agronegócio como um todo
com as startups, né? A gente sabe que estamos num mercado mais tradicional, que ainda tem uma cultura que está evoluindo e tudo mais, e num ano de austeridade, às vezes essa aproximação para alguns parece que se fecha, mas não, talvez não tenha sido exatamente isso, né? É importante a gente entender que o agronegócio ele tem muitas camadas, né? Então, ele tem uma camada ali de uma pequena propriedade, e por mais que as pessoas, ele é mais conservador no aspecto tecnológico, sim e não, Uhum. porque há muita tecnologia no campo, há muita semente modificada, muito produto de última geração, isso já acontece. É, em uma camada onde a gente tem um agronegócio com fazendas maiores, com cooperativas mais robustas, o desenvolvimento tecnológico não parou. Então, a gente vê grandes plataformas já com IA embarcada, com Olha que visão legal. computacional, machine learning, uma série de automações e automações de processo, isso de uma forma muito robusta. E esse ano foi um investimento maior nesse sentido para Olha, dar conta dos desafios, que coisa, que legal. né? Por outro lado, a gente ainda tem um público que realmente ainda não é atingido, mas não é porque ele não quer, é um problema mais de desconhecimento. Uhum. Então, acho que o desafio que a gente tentou trazer aqui enquanto sociedade rural esse ano e outros trabalhos que a gente tem é tentar aproximar essas tecnologias do produtor para que ele conheça no primeiro momento. E aí depois ele possa tomar a decisão se ele vai trazer para dentro ou não. Então, a gente observou sim, um pé no freio, foi um momento interessante, mas a gente tem startups que conseguiram avançar muito, né? E tem startups que ainda precisam ser conhecidas, vamos Isso é dizer assim, que verdade. eles não têm a força de uma multinacional. Então, para essas startups aí, por gentileza, se manifestem, apareçam no Move para a gente gravar, para mostrar o que você está fazendo. E ano que vem, se inscreva no Jumper, porque vale, no mínimo, aparecer na televisão e, quem sabe, no final, 200 mil de investimento, né? Às vezes ajuda, né? Sim. Ô, Tati, conta para a gente um pouquinho assim, as ações da SRP para a inovação e com as startups nesse ano de 2024. Como é que vocês trabalharam impulsionar esse setor aqui dentro da sociedade rural? A Sociedade Rural do Paraná tem um plano muito consolidado para a área de inovação e que envolve, primeiro, o aspecto do parque tecnológico, né? Então, o SRP Valley é um parque, um projeto de Uhum. médio e longo prazo. Vai continuar sendo um parque Ney Braga, vai continuar tendo Olha eventos, tendo aí. cavalos, tendo shows. A ideia é que não se mude isso, porque isso é a sociedade rural, mas que também seja um ambiente para a promoção de inovação, para que empresas possam estar instaladas, startups nesse sentido. Então, o primeiro passo desse parque foi a implantação do hub de inovação, que é o Uhum. Cocriagro, e no segundo passo, a retomada da aceleradora Go SRP, que volta aí agora para abrigar esses projetos que vão sair ali na fase de ideação do hackathon. Então, a gente vai esse apoio às startups, ele vai muito no sentido de auxiliar na validação tecnológica. Por quê? Uma startup do agro tive uma ideia, quero fazer algo do agro, mas como que eu vou validar Sim. isso, né? Então, como a sociedade rural, ela tem uma presença em diferentes agentes, ela tem um relacionamento muito bom com produtores, com agentes políticos, a gente consegue dar esse encaminhamento para ajudar essa startup nesse processo. Então, o parque tecnológico, ele vai ser a base de Uhum. iniciativas. A primeira iniciativa, a aceleradora, a segunda iniciativa, a gente já tem para o ano que vem um calendário de eventos voltados à inovação no agro que vão acontecer aqui dentro do parque, e também uma iniciativa de fomentar mais a visibilidade dessas tecnologias por parte dos produtores. Ou seja, tem uma estratégia já bem definida, né? Você tem um lugar de criação celeiro, que são os hackathons ou outras ações assim para pegar mais early stage, mas uma startup que está lá em Manaus, que tem solução para o agro, uma que está no Rio de Janeiro, uma que está em Porto Alegre, a gente tem a Solusolo, que é uma startup também do agro. Essas startups podem relacionar aqui com a sociedade rural, com o Hub? Sim, podem e devem, Olha né? aí, ó, deve. Podem e devem. Então, a gente só vai entender em que momento que ela está, para Ok. ver se encaminha ela para um apoio da aceleração ou se encaminha essa startup para o acompanhamento do hub de inovação. Mas, independente disso, ela pode participar dos nossos eventos, ela pode participar de uma Expo Londrina, ela pode Uhum. participar de um IA Agro, enfim, ela pode participar de diferentes eventos também como uma forma de se apresentar para essa comunidade do agro de Londrina. E o legal, né, o Hub, eu acredito
que é o formato que está aqui, ele tem o conhecimento, né? Tem as conexões, mas também tem o fomento, né? Vocês também estão estabelecendo parceria, se aproximando de fundos de investimento para também viabilizar possíveis rodadas com essas startups que estão dentro do ecossistema sociedade rural, né? Sim, e aí um fomento não só de grupos de investimento, mas também de produtores, Olha lá que né? bacana. Porque daí esse produtor ele pode ser um investidor, Sim. mas ele também pode ser um investidor no sentido que ele vai ser o primeiro comprador. E a gente sempre quer incentivar que as startups tenham mais receitas do que investimento, Com né? Vamos certeza, pensar né? É o assim. mais bonito. Então, a gente tem esse movimento e muito clara essa percepção, sabe, Cristiano, do que entender o momento em que a startup está e de que forma que a gente pode contribuir com ela. Show de bola. Então, você que é uma startup do agronegócio ou que é uma startup que não seja lá raiz agronegócio, mas que tenha negócios que possa vender para o agro, procura aqui Tatiana Fiuza nas redes sociais, procura a Sociedade Rural do Paraná, entre em contato e vem conhecer o Hub, vale muito a pena, né? Além disso, Tati, a gente já está começando a olhar para 2025, né? A Sociedade Rural tem a Expo Londrina, o seu grande evento, e dentro da Expo Londrina a gente tem o pavilhão Smart Agro, que já está desde 2016? 17. Desde 2017, centralizando, sendo o epicentro da tecnologia do agronegócio em eventos no sul do Brasil. Talvez tenha sido pioneiro nesse modelo, né? Conta um pouquinho para a gente dessa história do pavilhão Smart Agro e como que a gente está olhando isso para 2025. A história do pavilhão Smart Agro começa justamente com esse esforço de sensibilização para que a gente conseguisse aproximar esse produtor das tecnologias. Porque ele vem na feira, ele participa, ele compra maquinário, ele entende, ele conhece, participa de agendas técnicas e a gente queria, né, que ele também tivesse esse acesso à tecnologia. E para ir para 2025, a gente reestruturou todo o pavilhão. Ano que vem ele vai ter o tema biotecnologia e transformação digital. Olha Então aí é que um bacana. pavilhão temático, onde a gente vai trazer tanto discussões técnicas sobre biotecnologia. A proposta também tem um laboratório dentro do pavilhão. Desafio, hein? É um desafio. Então, um laboratório que entenda que a gente consiga tanto mostrar para as pessoas da área urbana o que é um insumo, como que ele funciona, e também para gerar negócios, né? Porque a gente tem a área urbana um pouco aversão ao agronegócio, né? O agronegócio é ruim, o agronegócio desmata, o agronegócio... E aí a gente fala, a pizza que você come é agronegócio, a ração do seu pet é agronegócio, o pãozinho, a roupa. Então, o agronegócio ele está envolvido e não vamos ser hipócritas de dizer, olha, não tem algum erro, mas não é o setor inteiro, né? Então, a gente demoniza ali um setor que ele tem um impacto muito grande. Então, o nosso desafio é trazer para o pavilhão Smart Agro o que tem de lançamento, o que tem de tendência, o que a gente pode fazer de melhor, mas principalmente aproximar a comunidade urbana do que tem acontecido. E às vezes a gente acha, no agro não tem nenhuma tecnologia. Na hora que você vai olhar, poxa, já tem IA por satélite que identifica a erva daninha. Né? Então, tem muita coisa interessante que é possível a gente apresentar e essa é a proposta da Expo Londrina 2025. Então, fica ligado, você que trabalha com inovação e tecnologia para o setor do agronegócio, Expo Londrina 2025, pavilhão Smart Agro. E vão continuar aquelas ações tradicionais, hackathon, desafios, todas essas coisas, a gente vai ver tudo isso aí por aqui de novo. Exposição de startups. Vai, só que esse ano a gente tem uma novidade no hackathon. Já pode dar spoiler ou não? Já. Opa, então vamos lá, hein? Eu gosto de novidades. A gente veio no movimento, até enquanto Agrovale, né, que é a nossa governança do agro, repensando nessa geração de startups. E como é que a gente volta a ter startups de impacto no nosso ecossistema? Então, esse ano o Hackathon vai ser para pesquisadores. Olha só. Para quem tem um doutorado, um mestrado, uma iniciação científica, a ideia é transforme a sua pesquisa numa startup. Que bacana. Eu não sei se a minha pesquisa pode virar uma startup. Então, vem para o Hackathon que a gente vai te ajudar. Então, a ideia é a gente receber esses pesquisadores e aí, durante o Hackathon, eles vão receber a validação, se aquilo ali pode ou não virar um negócio. E aí, virando o negócio, né, ali a gente vai ter uma seleção, eles vão já para a aceleradora fazer esse projeto de desenvolvimento da startup. Então, a ideia é que a gente tenha startups mais científicas, mais de Pitex mesmo, a gente está trazendo nesse sentido, mas em todas as suas camadas. Aí eu tenho uma iniciação científica, eu posso participar, um TCC, enfim.
A gente está bem animado, Cristiano. Estão chegando até, as inscrições já estão abertas e a gente está bem animado, estão chegando os projetos bem Ó, interessantes. então vamos lá. Inscrições estão abertas até quando? Até o dia 12 de dezembro, até En- semana que vem. Então dá tempo ainda, então já aproveita e faz o merchan aí, já diz aonde encontrar, qual que é o site, como que o pessoal faz. A gente está ao vivo. Então é www.expolondrina.com.br/hackathon. Você vai preencher um formulário sobre o seu TCC, o projeto de pesquisa que você tem, pode ser individual ou em equipe. E o objetivo é realmente assim, olha, eu acho que esse aqui pode transformar num negócio do agro. Lembrando que agro não é só dentro da porteira, a É gente isso tem aí, toda a agroindústria também. sem dúvida. Então, podem ser projetos da veterinária, da agronomia, do design, da administração, jurídico, enfim, projetos que possam beneficiar a cadeia do agronegócio. E aí, durante o Hackathon na Expo Londrina, todos esses projetos vão ali estar com grandes empresas, grandes cooperativas, com gestores, né, para poder validar se aquilo ali pode virar um negócio ou não. Esse eu tô curioso, porque eu acho a iniciativa fantástica a gente abrir esse espaço para a academia, mas o bicho doutor é um bicho danado. Eu quero, olha, vamos, esse hackathon vai ser sensacional. Então, se você pelo menos é curioso, já está o convite para vir, né? E se você é pesquisador e estava lá na sua pesquisa falando, quando será que eu vou ter uma oportunidade de tentar fazer isso virar um negócio? Chegou a sua vez. É agora. É agora. Esse é o momento, até o Inscrições, dia ó, 12 de dezembro. até o dia 12 de dezembro as inscrições estão abertas. Tati, para a gente ir amarrando para o final aqui, o que você vê como tendência para 2025 para o setor do agro? Eu ando perguntando para quem vem para cá, porque nos últimos relatórios, de um modo geral, tem se apontado as biotechs como tendência no que vem, 2025. A gente já teve a época das fintechs, das healthtechs, e agora estão sinalizando as biotechs. E você acabou de falar aqui que para essa visão do agronegócio, né, as startups de biotecnologia, as startups que trabalham com pesquisa profunda, vão despertar um interesse maior. Você acredita que isso vai se estender para o mercado como um todo? Sim, biotecnologia e inteligência artificial são os grandes dois temas aí que a gente tem de aplicação como tendência. Mas a gente também tem uma carga de, talvez não tendência, mas demanda que é muito importante para o agro. As Inditechs, que são startups da indústria, ainda não enxergaram as agroindústrias Olha como lá. oportunidade. Então, a gente tem uma série de agroindústrias, cooperativas que já fazem todo o processamento, desde o óleo, café, suco de laranja e etc. Mas ainda há pouca tecnologia nesses ambientes, né? No armazenamento, na logística dos grãos, porque há startups muito boas nesse sentido, mas elas ainda não olham o agronegócio. Então, pensando do ponto de vista do agro, a gente tem como tendência, assim, biotecnologia e tecnologias de transformação digital como IA, mas uma demanda muito grande, talvez, de coisas que já existam, mas que não enxergam o agro como um setor interessante. E eu acho que vale esse reforço, Cris, porque é uma forma da gente dizer, olha, é um setor importante, é um setor que tem um recurso muito bacana, está disposto e querendo investir, olhem esse mercado, olhem esse mercado. Deixa de acreditar que o agro é o commodity, né? Não, o agro já beneficia, vende o produto interno, porque já entendeu que isso é um valor agregado muito maior. Então, eu posso plantar, posso ser uma cooperativa que só compra e distribui, mas de repente eu já estou fazendo o meu óleo, a minha margarina, ou outros produtos, e aí você tem a cadeia que pode ir logística, gestão, uma série de coisas. Né? Tudo, né? Inclusive, tem indústrias até de ração animal, né? Aí, ó. Então, tem muita coisa dentro do agro que não é só dentro da porteira, né? Acho que isso é importante a gente dizer. Tem que olhar como um A todo. cadeia. É isso aí. Tati, estamos indo para o finalzinho. Um minutinho para uma mensagem final para a gente fechar aqui. Eu quero vir com essa ideia da exposição de 2025 que a gente está trazendo o mote Você vive o agro no seu dia a dia, todos os dias. Então, quando você acorda e toma o seu café com pão, com queijo, presuntos, ovos, ou mesmo como você come as frutas, mesmo quando você coloca aquela aveia, né? Aveia também E no seu almoço, um arroz, um feijão, uma batata frita, um bife, isso está ligado ao agronegócio. Se você gosta de macarrão, enfim, também está. A uva do seu
vinho, meu querido. A uva do vinho, o pastel à noite que você vai comer com a família. Então, a massa é trigo, a carne, o queijo. O agro, a gente vive o agro no dia a dia. Então, o agro não pode ser um setor onde a gente não gosta, onde a gente odeia, onde a gente coloque ali todas as nossas energias para condenar, porque é o setor que alimenta o mundo. É isso aí. Então, é isso, essa é a mensagem que eu queria deixar para o final. Tati, muito obrigado. Obrigada, É sempre um Cris. prazer conversar contigo. Conversar com gente que é inteligente, que entende do que tá falando, é sempre muito bom. Isso falou do café, né? Eu vou pegar um cafezinho, pega aí o seu e eu volto daqui a pouquinho com outro convidado e outro conteúdo. Fui.